Acordo fechado e selado para valer até 2026. E não tem volta, já teve assinatura e tudo. Eu vou trazer todos os detalhes para você falar sobre essa situação envolvendo Flamengo, Vasco, Fluminense. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você falar também sobre a situação envolvendo novos reforços que devem chegar no Flamengo. Havia, né, uma discussão, alguns comentários envolvendo a chegada de Jorginho, quem vai deixar, né, o meio de campo pro Jorginho entrar, o De La Cruz, tudo e muito mais. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Falar também sobre a volta de Pedro aos gramados. Hoje é um dia decisivo para valer para o Felipe Luiz definir se Pedro vai para o jogo amanhã contra a Central Córdoba da Argentina pela Libertadores ou não. Fica ligadinho que eu vou trazer todos os detalhes para você. E Pedro Lourenço, hein? Pedro Lourenço demonstrou a insatisfação, eu posso dizer assim, um arrependimento em algumas contratações que ele fez para o Cruzeiro nesse ano de 2025. Será que o Gabigol tá nesse pacote aí, mano? Bom, vou trazer aqui as palavras do Pedro Lourenço. Ele não citou nomes, mas ele realmente expressou o arrependimento que ele tem aí em algumas contratações que fez para o Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí, vamos para as informações do nosso Flamengo. Eu já começo falando sobre a preparação do Mengão queridão para esse jogo de amanhã. É mais um jogo importantíssimo. É isso mesmo, torcedor. É Libertadores da América, Flamengo e Central Córdoba da Argentina. Segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Amanhã, às 9h30 da noite, Flamengo recebe o Central Córdoba no Maracanã. Vale lembrar que o Flamengo venceu o primeiro jogo na estreia contra o Deportivo Táchira da Venezuela. Flamengo é o líder do grupo C com 3 pontos. Hoje o Flamengo tem uma preparação, pode dizer assim, né? O último treino, treinou ontem, treina hoje. E esse treino de hoje, o Felipe Luiz comandará o Flamengo, o treino de hoje, nessa terça-feira, às 15h30, no Ninho do Urubu. E a atividade será decisiva para saber se Pedro enfrentará o Central Córdoba nesta próxima quarta-feira, amanhã. Vale lembrar que desde a semana passada, antes do Flamengo viajar para a Venezuela, o Pedro já estava liberado pelo departamento médico do Flamengo. Até então, o Pedro ainda não foi acionado pelo técnico Felipe Luiz, que vem trabalhando, preparando o Pedro para deixar ele 100% preparado. E na hora certa, ele vai colocar o Pedro em campo. Mas enfim, amanhã já é um dia, pode dizer assim, que o Pedro realmente pode entrar em campo. Vai depender da decisão do Felipe Luiz. Por isso que eu falei para vocês, hoje será um dia de decisão para o Felipe Luiz decidir se Pedro vai ou não vai para o jogo. Vale ressaltar que Pedro está fora dos gramados desde setembro de 2024, quando se lesionou na seleção brasileira. Então tá aí a situação do Pedro. Vamos aguardar aí a volta de Pedro aos gramados, que o torcedor está naquela expectativa. Danilo também está fora desse jogo. Danilo já está fora, confirmado desse jogo. Pedro ainda tem aquela dúvida, pode ir, pode entrar no segundo tempo. Vamos ver como o Felipe Luiz deve fazer. Mas o Danilo, a informação que temos é que o Danilo já vem sendo trabalhado para o jogo de domingo contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, pela terceira rodada do Brasileirão, jogo que acontece no próximo domingo. Se falando nesse jogo de amanhã contra a Central Córdoba, tomara que o Alexandro, meus amigos, faça aí uma excelente partida, mais uma excelente partida. Olha só, o Alexandro se tornou o primeiro jogador do Flamengo a registrar ao menos 95 passes certos e 10 bolas recuperadas em uma partida do Brasileirão, desde Léo Pereira, que atingiu esses números na derrota por 3-2 para o Fortaleza em 2022. Contra o Vitória, Alexandro somou 98 passes certos e 10 bolas recuperadas. Sensacional, né?
sensacional. Alexandre aí, quando titular, quando está bem, ele joga muita bola, nação. Sem sombra de dúvidas, joga muita bola. O que você acha sobre essa contratação de Alexandre, que foi realizada no ano passado pela antiga gestão de Rodolfo Landim? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Amanhã, Flamengo e Central Córdoba da Argentina. Antes de falar sobre o mercado da bola do Flamengo, olha só essa entrevista, né, que o Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, ele concedeu ao GE. E ele demonstrou um certo arrependimento em algumas contratações que ele realizou nessa temporada de 2025 para reforçar a equipe do Cruzeiro. E o Pedro Lourenço falou o seguinte: nós erramos muito nas contratações. Erramos bastante. Não vou citar nome porque é deselegante, mas erramos. O futebol como negócio é péssimo. Não estou acostumado com os salários que ganham os jogadores, disse aí Pedro Lourenço. Vale lembrar que do Flamengo saiu aí, né, o Gabigol, o tempo acabou o contrato com o Flamengo, o Cruzeiro contratou, Fabrício Bruno, o Cruzeiro contratou do Flamengo, e entre outras contratações que eu vou falar para vocês, mesmo com todo, né, investimento que o Cruzeiro fez nas contratações para essa temporada, o Cruzeiro ainda está muito abaixo. Realmente o futebol do Cruzeiro muito abaixo. Será que o Gabigol está nessa lista de contratações, né, que não foram bem vistas pelo Pedro Lourenço? Fabrício Bruno, tem aí o Dudu do Palmeiras, também foi outra contratação cara. O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Continuando falando sobre contratações, mas agora falando sobre o nosso Mengão queridão. Isso porque o Flamengo acerta todos os detalhes com o Jorginho. E eu vi muitos questionamentos, muitos debates aí, principalmente nas mídias, né, antes Flamengo, falando: o Flamengo vai tirar o Nico Dela Cruz, vai colocar o Jorginho, né? O Jorginho chega para ser dono da posição, o Jorginho chega para tomar conta. E aí fica aquela questão, né? Será que o Felipe Luiz vai tirar o Nico Dela Cruz? O Eric Pulgar, né? O Jorginho é volante. Ou ele pode utilizar o Jorginho? O Jorginho joga um pouco também, um pouco mais avançado. Mas aí, será que quem deveria sair do meio de campo para encaixar o Jorginho nesse time? O que você acha? O Felipe Luiz, ele foi questionado sobre a possibilidade de utilizar o Nico Dela Cruz mais avançado. E o Felipe, ele declarou que o uruguaio Nico Dela Cruz e Eric Pulgar, ele forma uma das melhores duplas de volantes do mundo. E afirmou que não vai mexer no que está dando certo. Disse aí o Felipe Luiz. E aí, o que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Lembrando que o Flamengo não descarta a contratação de um jogador para o meio de campo, né, para revezar com o Arrascaeta. Mas vai chegar Jorginho, temos o Eric Pulgar, temos aí o Nico Dela Cruz e o Felipe Luiz. Ele não vai mexer, ele deixou claro isso aí, né? Mas pode revezar ali na carga de jogos. Temos aí Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, temos Super Mundial de Clubes. Então, Felipe Luiz sabe muito bem o que fazer, acredito que sim. Além de um meia, o Flamengo também agora busca no mercado a contratação de um novo lateral direito, visando a possível venda de Wesley agora no meio do ano. Com isso, alguns nomes já vêm sendo especulados, inclusive o nome de Vinícius Tobias, como já trouxe aqui para vocês, né? O Flamengo está interessado nessa contratação. Vale lembrar que o Flamengo ainda não fez nenhuma proposta oficial ainda ao Shakhtar Donetsk pelo jogador que o Zé Boto conhece muito bem. O Zé Boto teve passagem lá no Shakhtar Donetsk. Então vamos ver o que deve acontecer. Na verdade, o Flamengo tem um único acordo que está fechado nesse momento, é com o Jorginho. Agora só depende de Jorginho para o Jorginho conseguir a sua liberação lá junto ao Arsenal da Inglaterra, porque o Flamengo quer contar com o Jorginho já agora, antes do Super Mundial de Clubes. Então tá aí, vamos ver o que deve acontecer. Mas em relação ao lateral direito, caso o Flamengo venda o Wesley, Vinícius Tobias, ex-internacional, foi emprestado ao Real Madrid, o Real Madrid não comprou em definitivo, voltou para o Shakhtar. É um bom nome para chegar e reforçar seu substituto, posso falar assim, seu substituto de Wesley, uma possível venda do nosso lateral direito Wesley. Fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, fala agora sobre acordo fechado para valer até 2026.
Torcedor rubro-negro e o Flamengo recebeu, né, a notícia diretamente do Carlos Amoedo, CEO do Vasco, e confirma acordo com o Flamengo e Fluminense para que todos os clássicos entre os clubes sejam realizados no Maracanã. O compromisso vale para as temporadas 2025, que nós estamos agora, e 2026, a próxima temporada. Então o acordo está fechado, selado, Vasco, Flamengo e Fluminense. Mesmo com a liminar em mãos, o Vasco não vai voltar atrás e não vai mandar o jogo contra o Flamengo. Inclusive, né, já está tudo acertado e acordo já foi assinado para o Vasco mandar o jogo no Maracanã no próximo dia 19, pela 5ª rodada do Brasileirão. Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo no Maracanã. Então vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo para o nosso amigão querido. Esse clássico aí, marca aí, né? Faz a gente relembrar aquele jogo do ano passado. O Flamengo aplicou 6-1 em cima do Vasco e vamos em busca de mais uma vitória. Acordo fechado, selado, Flamengo e Vasco. O Vasco já comunicou ao Flamengo que o acordo está de pé e vai jogar no Maracanã. Então aí, se tiver clássico Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense, todos os clássicos Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense acontecerão no Maracanã, beleza? Bom dia, agora foi isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Daqui a pouco, logo mais, 3h30, tem treino do Mengão queridão, o último treino que Felipe Luiz vai definir o time ideal para ir a campo amanhã contra a Central de Córdoba, e também será o dia decisivo, um treino decisivo para saber se Pedro vai sim para esse jogo ou não. Bom, até mais, forte abraço, saudações rubro-negras.